Olá, amigos! Hoje nós vamos falar sobre constelações familiares. E para começar a tratar deste assunto, nós vamos entender o que é um sistema familiar ou um sistema. Um sistema é um conjunto de elementos interconectados, interligados, que se influenciam entre si. Esse sistema pode ser uma família, pode ser um grupo, pode ser uma equipe, mas hoje nós trataremos da família, do sistema familiar. Quem faz parte da sua família? Você, seus pais, seus filhos, netos se você tiver, seus tios, seus avós, seus bisavós. E muitas vezes, em alguns casos, acontece de gerações anteriores aos seus bisavós estarem impactando e influenciando o seu campo. A constelação familiar é uma técnica terapêutica que evidencia o profundo poder de conexão que nós temos com os nossos familiares, não somente dessa geração presente, mas também com as gerações passadas. Ficou evidente essa profunda ligação e essa profunda lealdade que nós temos à nossa família. Mesmo que externamente nós nos afastemos da nossa família, nós sejamos atraídos para fora do campo da nossa família, até mesmo isso é uma profunda lealdade a fatos e a episódios que aconteceram nas gerações anteriores na nossa família. E é disso que nós vamos tratar nessa nossa partilha do dia de hoje. Tudo o que aconteceu na nossa família, todas as escolhas dos nossos antepassados, sejam elas escolhas felizes ou escolhas infelizes, impactam a nossa vida no dia de hoje, ou impacta a nós e as gerações que virão. Todas as questões que não foram resolvidas pelos nossos antepassados são passadas, geração após geração, na expectativa que isso seja resolvido. A constelação familiar, ela foi desenvolvida por um psicoterapeuta alemão chamado Bert Hellinger. Temos ainda a graça de tê-lo entre nós. Bert Hellinger era um sacerdote e foi enviado para a África para doutrinar os Zulus, para trabalhar com os Zulus. E o que aconteceu quando ele chegou lá? Quando ele contatou essa tribo, ele percebeu que nessa tribo tudo funcionava, que existiam ordens que faziam com que tudo funcionasse diferente da observação dele em relação à nossa civilização. E ele começou a observar quais eram essas ordens. Ao retornar para a Alemanha, ele abandonou o sacerdócio e continuou os seus estudos, estudando todas as terapias da atualidade, né? Ele estudou a Gestalt terapia, a Jung e muitas outras terapias e acabou por decodificar essa técnica chamada constelação familiar. Mas que ordens são essas que ele observou? Ele observou que nos sistemas familiares existem uma primeira ordem que é todos precisam ter um bom lugar. Então significa que todos pertencem ao sistema. Quando acontecem exclusões por a pessoa ser diferente, por ele ser portador de uma necessidade especial, por ele fazer uma escolha sexual diferente, ou por ter sido abortado, ou mesmo por ter morrido e ter sido esquecido, o amor exige correção. O amor exige que essa pessoa que foi excluída seja representada numa geração seguinte por um membro da família. Uma segunda ordem é o respeito à hierarquia. O que se observou nessa tribo Zulu é que lá todos respeitavam os seus antepassados. Muito diferente da nossa sociedade moderna, né? Veja onde é que estão os sábios da nossa sociedade, nos asilos. Então, o respeito à hierarquia é uma ordem fundamental para que o amor possa fluir dentro do sistema familiar. Quando os pais não são respeitados pelos filhos, ou quando o marido não é respeitado pela mulher, ou vice-versa, isso cria uma desordem dentro do sistema familiar. E uma terceira ordem, que seria, ou melhor, que é o equilíbrio entre o dar e receber.
O equilíbrio entre o dar e receber é fundamental nos relacionamentos. Numa relação entre parceiros, o que mantém o casal unido é quando há essa troca. Se somente um dá e o outro se recusa a receber, essa relação morre. A única relação em que não há esse equilíbrio entre o dar e receber é a relação entre pais e filhos. Porque os que os pais fizeram por nós, não tem como nós pagarmos isso para eles, devolvermos ou equilibrarmos isso. Nós podemos fazer isso quando temos os nossos filhos e transmitimos a vida para os nossos filhos e transferimos o que nós recebemos dos nossos pais para os nossos filhos. Mas como fica uma pessoa que não tem filhos? Essa pessoa pode equilibrar isso investindo a sua energia em projetos construtivos, porque filhos não são somente filhos biológicos, mas podem ser também filhos como a arte, como um processo criativo, onde nós oferecemos a nossa energia para equilibrar um pouco a energia do mundo. Além dessas três ordens, existem três consciências que gerenciam os bastidores dos sistemas. Essas consciências, elas trabalham entrelaçadas, mesmo que aparentemente elas estejam, entre aspas, em oposição. A primeira consciência é a consciência individual. Essa consciência individual é que nos faz perceber e separar o que é bom do que é mal, o que eu gosto do que eu não gosto. Mas essa consciência cria um problema porque ela exclui. Então esse não tem o direito de pertencer, esse pertence. Então essa consciência básica é a consciência do eu individual. Existe uma segunda consciência, que é a consciência do clã ou a consciência coletiva. É uma consciência um pouco mais ampla do que a consciência individual. E essa consciência trabalha em sinergia com a primeira consciência, no sentido de reparar os possíveis enganos dessa consciência. Ou seja, ela está a serviço dos relacionamentos também, e ela trabalha para incluir os excluídos. De que forma? Quando numa geração alguém é excluído por ser alcoólatra, na geração seguinte, uma pessoa precisa representar esse alcoólatra. Ou às vezes até mesmo no sistema. Não precisa nem esperar a geração seguinte. Pode ser um adolescente, um jovem, ele adota aquele sentimento do excluído, porque todos nós pagamos um preço para participar de um sistema. É um preço que muitas vezes nós não queremos reconhecer. O preço é tomar o que está no campo e se colocar a serviço do destino. Então, muitas vezes uma criança é tomada pelo destino para espiar uma transgressão ou algo que aconteceu na geração dos seus pais. Para essa consciência, não importa se é uma criança que está sendo sacrificada, o que importa é que o clã continue existindo. A família Oliveira, a família Souza, a família Machado, né? Esse núcleo familiar, para que ele exista, os débitos das gerações passadas precisam ser equilibrados nas gerações vindouras para que o sistema continue existindo. Você sabe muito bem que existem famílias que são extintas. Em alguma geração, os filhos se negam a ter filhos ou a passar a vida para frente. E com isso, essas famílias são extintas. Vocês já devem ter ouvido falar de alguém que diz: eu sou só, eu não tenho primos, não tenho tios, meus pais morreram, eu tenho um primo de 3º grau ou de 2º grau, mas eu praticamente não tenho ninguém. Então, para que as famílias permaneçam, é necessário que esses débitos sejam equilibrados. E existe uma terceira consciência, que é a consciência espiritual, que é uma consciência que, de uma maneira geral, nós começamos a experimentar neste momento no planeta. Essa consciência, ela trabalha em comunhão com as outras duas consciências, mas com um diferencial. Ela está a serviço de cada membro da família. Não somente da família, do sistema individual, digamos assim, mas do sistema planetário. Então essa é uma consciência mais avançada que nós começamos a experimentar agora. E é importante lembrar que essas três consciências atuam concomitantemente com as três ordens básicas que regem os relacionamentos, que é o direito de pertencer, o respeito à hierarquia e o equilíbrio entre o dar e o receber.
que as escolhas dos nossos antepassados impactam as nossas gerações. Isso é algo muito sério. Quando nós paramos assim, tomamos um exemplo básico, né? Meu pai queria ser médico e o meu pai não pôde ser médico porque ele precisou trabalhar para ajudar a minha avó a sustentar os irmãos. Mas ele guardou aquele sentimento profundo, aquele desejo. Quando ele ofereceu o chip, né, para me gerar, por exemplo, esse chip veio carregado com esse sentimento. E eu, muito jovem, posso manifestar um desejo de ser médica. Mas esse desejo não é meu, é do meu pai, porque a minha alma tem uma outra história. E eu posso fazer medicina e ser uma médica muito frustrada na ânsia de resolver ou de satisfazer um desejo do meu pai, por pura inocência. O meu lado criança diz assim: se eu fizer isso para o papai, isso tudo é inconsciente. É muito importante colocar isso. Mas se eu fizer isso para o papai vai ficar feliz comigo e eu vou ter o direito de pertencer. O que a constelação pode de que forma que a constelação pode nos ajudar? Quando nós colocamos um sistema familiar, nós vamos trabalhar no campo energético da família. Nós vamos trabalhar com as forças que movem os sistemas familiares. Será que eu posso ajudar alguém? Quando alguém chega para mim e diz assim: eu estou depressiva, como que eu posso ajudar? Porque essa terapia ela tem um diferencial. Não é uma terapia que você vai toda semana ao psicoterapeuta e faz uma sessão. Numa única sessão, você pode resolver uma questão que te atormentou durante 40 anos. Porque é uma terapia que atua no corpo emocional. E ela atua também quando uma pessoa especializada, um técnico especializado, que pratica, que estuda, porque o nosso mestre, o Bert Hellinger, ele diz que nós só começamos a entender de constelação depois de ter feito umas 1000 constelações. Para vocês terem uma ideia, né, da grandiosidade. E que nós precisamos nos abster de conceitos e entrarmos num trabalho de coração aberto e nos colocarmos a serviço da vida, porque essa é uma técnica que atua no corpo emocional, não é mental. O intelecto não tem capacidade de cura. Então, quando alguém chega para mim e diz assim: olha, eu tenho depressão, eu nunca olho para o indivíduo que chega para mim colocando: eu tenho uma depressão. Eu olho para além dele. O que é que está acontecendo nesse campo familiar que esta pessoa foi tomada pelo destino para manifestar essa depressão? Todos nós sabemos atualmente que os tratamentos mais modernos e que têm mais impacto, ele não trata o indivíduo, mas ele olha para o sistema, para o campo energético onde esse indivíduo está inserido. Por quê? Porque quando há transgressões dentro do sistema, alguém é tomado a serviço do sistema para representar isso. Veja, os alcoólicos anônimos, o AA, né, e esses tratamentos, e também tem o NA, né, os narcóticos anônimos, as famílias participam do tratamento, porque a doença é do sistema, não é apenas daquela pessoa que é chamada de adicto naquele momento. A constelação, ela tem uma diferença, que você não precisa necessariamente ter a família, porque ela trabalha no campo da causa e ela trabalha no campo energético. Então, eu faço uma constelação e eu posso impactar através dessa constelação, porque dentro de mim estão o chip do meu pai e da minha mãe, com todas as informações das gerações anteriores, com todas as informações dos meus ancestrais. Então, quando eu mexo em mim, nesse programa básico que eu funciono, eu posso alterar o campo energético. Se os parentes quiserem estar presentes, ótimo, mas não há uma necessidade de estar presente. Então, quando nós colocamos um sistema familiar, nós começamos a procurar primeiro pelas desordens, onde é que aconteceram transgressões dentro desse sistema. Vamos buscar pelos excluídos. Por quê? Porque cada pessoa tem um papel dentro de uma família. Mesmo que as pessoas digam: aquele é o problemático, aquele é a ovelha negra, aquele é o esquisito, ele é doido, né? Cada membro da família tem um papel, e quando esse papel é reconhecido, honrado e respeitado, essa
pessoa fica em paz e o sistema também experimenta paz. Porque quando há uma exclusão, o amor requer a recompensa, ou o reequilíbrio, ou exige a expiação daquela transgressão. Então, quando nós colocamos o sistema familiar, nós começamos primeiro pela ordem, porque é muito diferente do que muitas pessoas, especialmente as pessoas religiosas, pensam que o amor resolve tudo. Claro que o amor resolve tudo, se ele estiver embasado na ordem, porque a ordem é o lugar de cada um. Imagine como sente o seu filho, você que está me ouvindo nesse momento, se esse é o seu caso, se você olha para o seu filho e diz para ele assim, você é igual ao seu pai, desajeitado igual ao seu pai, você parece com seu pai, um zero à esquerda. Como que essa criança se sente? Essa mensagem ela pode ser dita verbalmente ou ela pode ser uma mensagem subliminar. Um outro exemplo disso é quando a mãe ou o pai diz para a criança, eu amo você, eu te adoro, você é tudo para mim, meu filho, mas ele sente a raiva do pai ou sente a raiva da mãe, a relação não está bem resolvida. Quando é que as crianças se sentem seguras? Quando os pais se respeitam. Eles não precisam se amar ou ter uma relação de casal, mas quando os pais se respeitam. Quando os pais se respeitam, as crianças se sentem seguras. Quando os pais não se respeitam, as crianças se sentem inseguras. Uma outra pergunta: com quem deveria ficar a criança no caso de uma separação? Com o pai ou com a mãe? Normalmente as pessoas dizem que a mãe é a melhor companhia para o filho. O Hellinger nos ensina e nos mostra exatamente um outro olhar. A criança deve ficar com o parceiro que respeita o outro parceiro na criança. Imagine se a criança fica com uma mãe e a mãe todo dia diz para ela, seu pai não presta, ele me abandonou, ele me traiu, isso e aquilo. Como que essa criança se sente se a metade do nosso lado esquerdo é a mamãe e a metade é o papai? Então, mesmo que ela diga para essa criança que ela é a coisa mais importante da vida dela, que é para isso que ela trabalha todos os dias para sustentá-la, mas se ela manda uma segunda mensagem como essa, vai anular a primeira, porque se ela manda uma mensagem desmerecendo o pai, a criança também se sente desmerecida porque ela também pertence ao pai. Então, o que nós observamos dentro do trabalho com as constelações familiares é que as crianças ficam muito felizes quando os pais se amam, mesmo que ela não tenha conhecido o pai, mas a mãe a ensinou a amar o pai. A mãe respeita o pai, mesmo que o pai tenha falecido quando a criança estava no período de gestação. Ela é uma criança equilibrada, ela tem um pai dentro dela e ela pode construir boas relações seguras. Por quê? Porque nós estamos tratando da ciência das relações. O Bert Hellinger é uma pessoa muito incrível. Para mim, ele é realmente um missionário divino que vem nos trazer uma compreensão perdida a respeito da ciência dos relacionamentos. Eu não preciso ficar com o pai do meu filho, mas eu devo respeitá-lo. Eu devo amá-lo como o pai do meu filho e mandar sempre uma mensagem para o meu filho: eu amo o seu pai e você. O seu pai foi a melhor coisa, foi o melhor homem que eu encontrei no momento que eu desejei ter você. Por isso eu o escolhi. Assim a criança fica feliz, mesmo que ela não tenha o pai presencialmente, mas ela tem a energia do pai com ela. Ela tem acesso ao pai. Por quê? Porque muitas mães simplesmente, como a maioria delas é que ficam com as crianças, elas não permitem que as crianças tenham acesso ao pai. E colocam, e o contrário também, porque hoje a nossa sociedade está num processo de transformação. Muitos pais estão cuidando dos seus filhos e muitas vezes eles não permitem que as crianças tenham acesso à mãe por conta das suas questões pessoais. Então aí vai uma dica, sempre vocês mandarem uma mensagem para os filhos: minhas questões com o papai nós resolvemos, fiquem fora disso. Porque as crianças, na sua inocência,
elas assumem a responsabilidade que é, a responsabilidade dos pais, e inconscientemente diz assim: eu faço isso por você, mamãe. Então eles ficam do lado da mãe e ficam contra o pai, ou o contrário também, e aí eles não podem ter o pai ou ter a mãe, e os filhos precisam igualmente do pai e da mãe. Não é uma questão de estar vivo ou morto, porque nas constelações, vivos e mortos são tratados igualmente, porque nós estamos tratando de energia. Essa energia pode estar corporificada ou não. Os mortos continuam influenciando a nossa vida e eles continuam presentes na nossa vida. Se nós os honrarmos, eles nos abençoam. Se nós os desonrarmos, nós recebemos tudo aquilo que é objeto da nossa atenção. Então, quando eu critico a minha mãe ou meu pai, ou eu critico a minha avó porque ela teve um destino especial, eu fecho a porta, e a força que nos move, ou a força que move a vida, vem do passado, vem dos nossos antepassados. Então, muitas mulheres hoje que estão sofrendo, sendo amputadas, tendo problemas com seus seios, câncer de mama, se vocês perguntarem a elas, a grande parte delas tem um processo de negação da mãe. Então, a negação do feminino, né? As questões ligadas à reprodução, ao ovário, enfim. Nossa mãe e nosso pai são a fonte de bênçãos da nossa vida. O que quer que eles fizeram, vamos deixar com eles. Uma das coisas que as constelações faz é nos ajudar a deixar a responsabilidade com quem é de direito. Porque inconscientemente nós assumimos essa responsabilidade para nós. Eu digo nós, no caso as crianças. Então nós deixamos com os pais, deixamos com os antepassados a responsabilidade que é deles, para que nós possamos ocupar o nosso lugar, somente o nosso lugar. Porque quando você está no lugar errado, você carrega um peso. Todos os dias, ou frequentemente, eu recebo, essa semana particularmente, eu recebi um relato de uma jovem que veio me procurar. Ela estava sofrendo terrivelmente porque a mãe morreu num acidente, onde o irmão mais velho dela estava dirigindo o carro. E ela estava com um sentimento de culpa muito grande e tendo que ocupar, entre aspas, o lugar da mãe, porque ela era a mulher da família, com o pai agora e o irmão, e ela estava sofrendo muito. E ela passou um e-mail para mim dizendo: Eunice, eu comecei uma nova vida a partir daquela nossa conversa, que ela chamou de conversa, né? Eu não dei nem grandes explicações sobre a constelação, mas nós fizemos um trabalho. E ela disse: eu rezo todos os dias e agradeço a Deus, porque há muito tempo que eu não experimentava paz e serenidade na minha vida. Agora eu estou experimentando e eu estou feliz. E a constelação nos ajuda exatamente a resolver os conflitos interiores, as questões que estão nos trazendo sofrimento, questões essas que são inconscientes, nós recebemos via chip do papai e da mamãe e lidamos com essas forças. E nós só podemos resolver essas questões se nós nos submetermos a essas forças, para que elas nos sinalizem o caminho. Porque, na verdade, nós não entendemos como é que as coisas acontecem. Nós sabemos que quando nós olhamos com respeito, nós ficamos livres. E o Hellinger nos ensina: aquilo que nós respeitamos nos liberta, aquilo que nós rejeitamos nos aprisiona. O intelecto não tem poder de cura. O intelecto é uma ferramenta. A grande chave dessa terapia é que ela é uma terapia no corpo emocional. E a ciência já mostrou que a chave que abre ou desenrola as fitas do nosso DNA para que a gente possa mudar a linguagem, alterar as letrinhas, né, do nosso código genético, é através das emoções. Então, muitas vezes uma pessoa faz uma prática, um procedimento de constelações e ela já sai transformada, porque são utilizadas palavras de poder ou simplesmente olha-se para a questão. E a física quântica está aí para assinar embaixo do que nós estamos dizendo, porque o olhar do observador altera a posição ou a condição daquilo que está sendo observado.
Então, quando nós colocamos um sistema, abrimos um campo sistêmico e nós podemos trabalhar de forma individual ou de forma grupal. Quando o cliente chega para um facilitador de constelação para fazer um trabalho individual, nós podemos trabalhar através das visualizações, podemos trabalhar o cliente e o facilitador representando os papéis, podemos trabalhar com bonecos, com almofadas, com cadeiras, enfim. É uma experiência fantástica, mas é muito interessante quando nós fazemos o trabalho em grupo, porque o cliente fica sentado e se escolhe representantes para o seu sistema, os representantes importantes, e se observa um fenômeno que acontece. Uma pessoa mesmo que nunca tenha ouvido falar na questão desse cliente, e quando ela é escolhida para representar o pai, representar a mãe, a energia fala através dessa pessoa, trazendo informações importantes ou mostrando onde é que houve o bloqueio do fluxo do amor naquele sistema. E o que se faz? É colocar em ordem o que está em desordem dentro do sistema. Então pode-se trabalhar em grupo ou pode-se trabalhar individualmente com as constelações familiares. Que tipo de questões nós podemos trazer para uma constelação? Todas que diz respeito ao ser. Mais precisamente as questões que dizem respeito à vida e à morte. É importante reconhecer que quando uma pessoa traz uma questão como a depressão ou uma doença, o câncer, a dificuldade com parceiros, a dificuldade com relacionamentos de uma maneira geral, dificuldade de lidar com perdas, questões financeiras, isso diz respeito à vida da pessoa. Uma pessoa, quando ela tem às vezes um problema financeiro, muitas pessoas vêm e dizem assim: Eunice, eu trabalho, ganho muito bem, sou uma excelente profissional, mas eu não sei, eu perco tudo, eu não sei para onde vai o meu dinheiro. Nós vamos observar onde que existe uma ligação, que memória é essa e a quem pertence essa memória, onde se criou essa memória de alguém que teve na família uma grande perda, ou um sentimento adotado, por exemplo, de um pai que tenha tido um grande fracasso financeiro, um grande problema financeiro. Aí se faz o quê? Usa-se determinadas palavras libertadoras para quebrar essa cadeia de maldição. E pasmem, isso está na Bíblia, inclusive. Tudo aquilo que vocês fizerem de bom, até 1000 gerações vão ser beneficiadas. E tudo aquilo que vocês fizerem de mal ou de transgressões, 3 ou 4 gerações vão responder por isso. Então, às vezes uma pessoa, ela sofre a vida inteira, ela tem uma depressão ou ela tem uma dificuldade com parceiros, só atrai parceiros problemáticos. Onde está o problema? Qual é o pano de fundo que nós utilizamos para construir as nossas relações? Aquilo que nós recebemos via DNA e o pano de fundo que é a história dos nossos pais. Nós temos uma fidelidade invisível e é isso que se percebe e é isso que se evidencia numa constelação familiar. Meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 15 anos. Hoje eu não permito ter um casamento feliz, porque a minha fidelidade invisível diz que se eu for feliz e o meu pai e minha mãe não foram felizes, eu vou deixar de pertencer ao sistema ou não vou ser mais fiel a eles. Então eu me saboto o meu casamento, crio uma condição para afastar a pessoa que eu amo e o amor da minha vida, para que eu fique igual ao meu pai e à minha mãe. Ou quando uma criança com 5, 6, 7 anos sofre um acidente e os pais vêm nos procurar, nós não olhamos nem para a criança, mas olhamos para a criança dentro do contexto. O que está acontecendo com os pais? Quem quer ir embora? Às vezes o pai quer ir embora, tem um desejo oculto de ir embora, e a criança diz assim, por fidelidade, ela diz: eu vou no seu lugar, papai, para que você fique com a mamãe. E ela morre, simplesmente. Ela atrai um acidente para ela. Então é importante que nós observemos o que acontece com os jovens, o que está acontecendo com os jovens. Normalmente eles estão emaranhados na história dos pais. Imagine as pessoas que lesam as outras. Porque quem pertence à sua família não são só as pessoas, como eu citei antes, seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio, seu bisavô, mas também todas as pessoas que foram vítimas da sua família. Então, se a sua família, um membro da sua família lesou alguém, levou vantagem
né, sobre o sacrifício de alguém, esta pessoa precisa ser representada dentro do seu sistema. E vocês vão observar que às vezes os pais fazem de tudo por um filho, né? Quando chega aos 15 anos, esse filho manifesta um comportamento estranho. Mesmo com todo o amor que os pais tiveram por essa criança, como que isso foi acontecer? Então é exatamente disso que trata a constelação. Nós vamos procurar, né, o que aconteceu, quais foram os fatos que aconteceram, qual é a causa que está trazendo, espelhando neste momento essa esquizofrenia, esse comportamento depressivo, esse comportamento agressivo nessa criança. Eu quero só relatar para vocês um fato que, assim, eu gosto muito de trabalhar com as constelações. E foi a primeira terapia que realmente tocou o meu coração e eu resolvi me transformar numa facilitadora. Eu sempre fiquei intrigada porque eu conheci meu esposo e uma semana depois nós estávamos morando juntos. E foi naturalmente nos primeiros anos uma relação bastante desafiante. E quando eu conheci as constelações, eu fui estudar a árvore genealógica da minha família e fui entender um pouquinho mais os sistemas. Eu vinha saber que meus pais casaram através de um contrato dos meus avós. Minha mãe conheceu meu pai uma semana antes do casamento. E ela gostava de uma outra pessoa, mas ela, por obediência aos pais, ela casou com meu pai. Então foi um casamento assim, muito desafiante. Não vou dizer desastroso, porque eu não sou um desastre, né? Eu estou aprendendo a me amar e sei que eu sou fruto do amor do meu pai e da minha mãe. De alguma forma eles tinham um destino. Mas que foi muito desafiante para minha mãe aceitar isso, para o meu pai também aceitar isso. Então sempre foi uma relação muito conflitante. Graças a Deus, houve o encontro deles dois e eu estou viva. Mas o que eu quero elucidar com esse exemplo é que eu, inconscientemente, sem nunca ter pensado nisso, também conheci uma pessoa e uma semana depois nós fomos morar juntos. Então a história se repetiu cegamente. E se você começar a fazer uma análise da sua vida, você vai observar que muitos padrões você repete igualmente a história dos seus pais. Então, a constelação familiar é uma técnica maravilhosa que pode ajudar você a experimentar um pouco mais de paz interior. Eu acho que, independente da nossa fé, a constelação é uma técnica que pode nos ajudar a rapidamente encontrar o nosso lugar na vida, deixar com cada um a responsabilidade que é de cada um e curar as memórias negativas, porque além da constelação, hoje também tem uma técnica chamada Ho'oponopono, mas a constelação é uma terapia única que pode ajudar muitas pessoas. Então, se vocês gostaram dessa informação, procure pela literatura, porque o que eu falei aqui é muito pouco diante da grandeza e da amplitude da família em todos os seus âmbitos, em todos os seus aspectos, né? Então a constelação é muito ampla. Então procure pela literatura, existem centenas talvez não, mas dezenas de livros escrito por Bert Hellinger ou pelos seus alunos mais próximos, os alemães, e que vão poder, e até brasileiros, hoje já existem alguns livros que podem ajudar vocês de forma incrível. E só o fato de você ler um livro, você vai conseguir colocar várias coisas em ordem dentro de você. Porque nós somos uma imagem, não é verdade? Fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então o que precisa ser corrigido? As imagens que existem dentro de nós. Porque você não pode mudar o seu passado, mas você pode olhar para o seu passado de uma forma mais amorosa, honrar o seu passado, porque os nossos pais são perfeitos, eles fizeram o melhor por nós, os nossos avós. Se hoje nós desfrutamos de tantas benesses, de tanta tecnologia, muitos antes de nós passaram por histórias muito desafiantes para que hoje nós tivéssemos o privilégio de estar aqui encarnados. E a vida é um presente. Desfrute desse presente, aproveite as opções que o universo está colocando a seu serviço, essas técnicas maravilhosas. Eu particularmente atendo no Rio de Janeiro, na comunidade espiritual Unindo Corações, atendo em São Paulo,
no Circuito da Alma e atendo também em São José do Rio Preto, em qualquer outro lugar onde normalmente eu sou convidada, mas nesses 3 lugares eu atendo regularmente e vai aparecer no vídeo aqui agora o contato para que, se você tiver interesse em saber mais, e podem também visitar o nosso site, né? www.lindocorações.com.br/constelações, que você vai encontrar uma literatura e vários temas e até exercícios que podem ajudar você, mesmo estando na sua própria casa, a dizer sim para o seu pai, a dizer sim para sua mãe, a dizer sim para o que está acontecendo na sua vida. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos extirpar o problema da nossa vida. Eu quero acabar, eu quero tirar esse câncer, eu quero viver. Mas às vezes o câncer pode estar representando um grande sofrimento da nossa mãe, e nós estamos criando isso para provar a nossa fidelidade invisível. Então não é retirar, mas é amar essas energias, porque tudo aquilo que nós negamos, tudo aquilo que nós criticamos, quer ser visto em nós. Tudo aquilo que te incomoda no outro é algo que quer ser visto em você. Então eu desejo a todos uma boa experiência com as constelações familiares. Independente de você querer fazer uma constelação ou não, leia, porque isso vai fazer a diferença na sua vida. Muito grata por estar conosco. Meu nome é Adriana Françosi, resido na cidade de Catanduva, estado de São Paulo. O ano passado eu conheci as constelações familiares e, de ímpeto, eu resolvi fazer a minha própria constelação participando de um workshop que acontece na cidade de São José do Rio Preto com a facilitadora Eunice de Almeida, do Rio de Janeiro. Na realidade, eu acabei constelando no primeiro momento o meu relacionamento amoroso, que havia terminado, e dentro dessa constelação apareceu toda a linhagem materna. A minha bisavó, a minha avó, a minha mãe, e na realidade eu tinha o meu relacionamento com a minha mãe era cão e gato, era muito difícil, e quando nós brigávamos eu me afastava e eu sentia uma culpa muito grande, e tudo aquilo foi me causando, durante a minha experiência humana até os meus 44 anos, um desconforto enorme, uma culpa enorme. Eu tinha muito medo que eu fosse enterrar a minha mãe brigada com ela, porque a minha avó enterrou a minha bisavó e elas estavam de brigas há 12 anos. E eu sempre achei que aquilo fosse acontecer comigo também. E depois que eu constelei, eu entreguei. Eu não fiquei assim, isso está mudando, aquilo está mudando. Eu me desprendi, eu constelei, não comentei com ninguém e entreguei para o universo. E foi fantástico. Eu e a minha mãe, a minha mãe é a melhor mãe do mundo. Eu sempre quis ter uma outra mãe. Você acha? Quem que é mãe diferente, eu também seria diferente. E o relacionamento está fantástico, maravilhoso. A minha mãe é fantástica. A minha mãe, aos 70 anos, eu sinto que ela rejuvenesceu. Ela é linda, como sempre foi linda, como sempre foi maravilhosa. E a minha mãe é íntima minha. E eu mentia muito. E eu não minto mais. Porque foi fantástico. Olha, não tem como eu assim... falar como acontece. Eu sei, eu estou dizendo o que aconteceu aqui no meu coração. Então, se você não conhece o que é uma constelação familiar, às vezes chega até você e você fala assim, nossa, vá no workshop Eunice de Almeida, uma energia fantástica, maravilhosa. Vai conhecer, vai ter esse contato, né? Porque às vezes a gente é tão resistente a isso, eu acho. Não vou aqui, não vou lá, minha religião não permite, sabe? Se entrega, bate, se bateu, ficou ok, se bateu, não ficou ok também, busca um outro, busca um novo. Eu acho que isso que é importante, a gente parar de ser limitante,
né, de ser somente aquilo. E aí a sua mente não se abre, e aí você não conhece Eunice de Almeida, não conhece a Comunidade Unindo Corações, não conhece o que é de maravilhoso, porque eu sempre achei assim que um grande presente seria um grande diamante. E de repente eu encontrei meu grande diamante, que é Eunice. Muito obrigada, sou grata, Eunice, muito obrigada, eternamente grata. Reconheço a minha mãe no campo, reconheço que eu mentia, não minto mais, e reconheço que eu sou muito feliz. Feliz, feliz, feliz. Muito obrigada a todos. Eu sou Ana Paula, de São Paulo, nutricionista, tenho 39 anos. A partir da constelação, eu aprendi o meu lugar nesse mundo e o que eu precisava fazer para tomar esse lugar. A partir disso, eu retomei o controle da minha vida e agora, em abril, eu estou me mudando para fora do país para realizar os meus sonhos de ser doutora na área de atuação da minha carreira. Oi, eu sou a Flávia, moro aqui em São Paulo, fiz uma constelação em julho do ano passado e o tema que eu trouxe para trabalhar foi a questão dos meus medos e logo que foi montada a constelação e tudo mais, eu consegui observar a minha família de um outro ângulo, de um ângulo que eu nunca tinha percebido. E aquilo retratava exatamente como eram as relações, né, dentro da minha família. Assim que a constelação foi terminada, eu fui para casa, como num passe de mágica, realmente. Eu comecei a perceber o relacionamento do meu irmão com meu pai já tinha mudado, ainda que não fosse esse exatamente o ponto que eu vim trabalhar na constelação. E dentro da minha vida profissional, da minha vida afetiva, eu também consegui lidar melhor com os meus medos, então eu consegui mais impulso para tomar as minhas decisões, aliás, eu consegui tomar mais decisões, o que antes eu tinha muito medo. Depois da constelação, muitas portas se abriram para mim dentro do campo profissional, né, na área de relacionamentos e tudo mais, justamente porque foi muito bem feito. Eu convido a todos que queiram conhecer. A constelação familiar, ela abre muitas portas para a gente, ela faz a gente entender as relações humanas de uma forma muito diferente, muito diferente disso que a gente conhece aqui hoje. Meu nome é Luzia, sou da cidade de Urupês, vizinha de São José do Rio Preto. Tomei conhecimento das constelações através da doutora Sandra, que me aconselhou a participar de algumas. Iniciei em 2006, participando, fiz algumas, constelei algumas dificuldades, mas a que eu mais senti diferença foi a última, que fiz em 2013, em maio. Eu constelei uma raiva que aparece assim, muito violenta dentro de mim. E eu queria entender um pouco o que é essa raiva. Percebi que de início parecia que ela ficou mais forte, que ela vinha muito mais. E atualmente ela está assim, bem enfraquecida. Ainda acontece, mas muito menos. Antigamente eu brigava com qualquer pessoa, eu era muito violenta. Hoje eu consigo me segurar e aceitar essa raiva, aceito essa raiva e seguro as minhas atitudes. Meu nome é Marta Beatriz Malvicinte, eu sou do espaço do Circuito do Corpo e da Alma, aqui de São Paulo. Eu fiz a minha primeira constelação em junho de 2012, né? Então o ano passado. Um aspecto que foi trabalhado nessa constelação era eu não me sentia aceita pela minha família e também não aceitava essa família. Então eu trabalhei esse aspecto. Depois desse trabalho, depois da constelação, primeira coisa, no dia seguinte, era como se eu tivesse encaixada no mundo, tivesse um lugar próprio no mundo, né? E a partir daí, principalmente no campo profissional, as coisas deslancharam. Então eu recebi convites para começar novos projetos e além de todos esses convites, era a sensação de pertencer àquilo, né? De ser, na verdade, era poder receber aquilo, porque até então eu me sentia desencaixada. Então foi isso que aconteceu.
Meu nome é Michel Bafa, sou professor e personal trainer. Fiz minha constelação em novembro de 2013 e o tema era que eu não me encaixava dentro da minha família, achava que eu não pertencia a essa família. E depois da constelação, vi e observei vários detalhes em relação à minha família, que tanto amo, enfim. Foram pontos importantes, tanto para o meu estilo de vida que teve que mudar, como coisas construtivas em relação a todas as fases que a gente tem, tanto profissional, emocional, que onde até então me achava uma pessoa um pouco perdida, não achava que me encaixava em diversos padrões, e vi o quanto que a constelação era importante. Uma das mudanças bem cruciais, assim, positivas, foi sair da casa dos meus pais, e através disso eu vi o quanto isso correspondia positivamente para a minha vida, em todos os aspectos, desde saber lidar com uma casa, o profissional se envolver mais, dar valor a isso, o emocional e a vida. Meu nome é Simone Soares Acunha, eu sou de São José do Rio Preto, eu conheço a constelação em Rio Preto desde 2004, já fiz várias, não sei dizer quantas, todas as constelações eu tive resultado, algumas que foram muito rápidas, outras que eu tive um tempo maior para sentir que concluíram, mas teve uma que me chamou bastante atenção. O meu tema era uma necessidade de lidar com sujeira. Eu tinha uma impressão que eu precisava vir limpando questões, se varrendo mesmo, e o tema direcionou para uma questão da minha mãe com o pai dela. E a minha mãe tinha uma questão de chorar muito, constantemente pelo pai dela. O pai dela já é falecido há muito tempo, e eu sei que essa constelação se concluiu depois de mais ou menos 1 ano e meio, quando minha mãe recebeu o meu tio de visita na casa dela, e nesse bate-papo entre os dois, ele cita que ela foi uma pessoa muito feliz pelo casamento, pelos filhos, e que não teria sido tão bom se ela tivesse ficado com o meu avô como ela acreditava que teria sido. E naquele dia, naquele bate-papo, minha mãe deixou de chorar, e ali para mim significou: essa constelação concluiu. E como todas as outras, eu sei quando ela se conclui, porque vem para mim como